Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes, professor e cartoleiro desde 2006. A experiência de jogar cartola procuro passar aqui nos meus vídeos. Vamos hoje escalar dois times e esses times são atualizados sempre lá no Instagram, @professor.cartola, ou eu fixo nos comentários do próprio vídeo. Bom, o primeiro time que eu vou montar aqui com vocês é o Real Fox E.C, que tem patrimônio de 163 cartoletas e nós mitamos novamente na última rodada 122 pontos. Pontuação está aqui do lado esquerdo. Temos 1.068 pontos totais. Se a gente pegar as competições nacionais rapidinho, só para vocês visualizarem aqui, competição nacional, o Real Fox E.C está aqui, ó, na posição, olha aqui do lado direito, 292 do Nacional, pontuação do campeonato, ó, ranking do campeonato. Se a gente pegar uma outra competição, que é a competição dos times nacionais que são pró, que é um pouco mais complicado, né? Quando você é pró, você não pode arriscar tanto, e o Real Fox é pró, está em várias ligas. Na competição nacional Pro, no ranking do mês é 1.900, mas no ranking do campeonato, o Real Fox está na posição 65. É só você conferir aqui do lado direito. Bora lá para a escalação rapidinho. Quando eu vou para a escalação, eu primeiro vou eliminar aqui o nosso campinho. Sempre formação 4-3-3 é a melhor de jogar. Eu não gosto de mudar a formação. 4-3-3 é sempre a melhor, tá? Vamos lá escalar. No ataque, Tiquinho Soares tem um confronto com o Grêmio, mas essa é uma particularidade da rodada. Vocês já devem ter percebido isso, pegando a tabela de jogos. A gente vai perceber aqui que os 8 primeiros colocados do campeonato se enfrentam, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, aqui embaixo, ó, no domingo às 18h30, Grêmio, segundo colocado, pega o Botafogo, primeiro colocado. Mas dá para colocar peças do meio e do ataque dos dois times. Não aconselho defesa, meio e ataque dos dois times. Fortaleza, 11º, pega o Atlético Paranaense, que é o 9º. No caso do Fortaleza, dá para colocar defensores. Fortaleza dentro de casa é muito forte e, por exemplo, Bruno Pacheco na lateral, o Tite na zaga, o goleiro, dá para colocar do Fortaleza, tá? Olha aqui agora subindo, ó, o 5º pega o 7º. Bragantino em ótima fase, 4 jogos sem perder, 3 vitórias consecutivas. Para mim, é favorito em cima do São Paulo, principalmente se o São Paulo for poupar para a Copa do Brasil. Bragantino tem, para mim, o Capixaba lateral como unanimidade da rodada. Você ainda pode dobrar o Bragantino da defesa com algum defensor. Dá para colocar o treinador, dá para colocar o Sacha no ataque, dá para colocar o Lucas Evangelista no meio. O outro jogo aqui de cima, ó, Fluminense e Internacional. Internacional deu uma melhorada, né, uma equilibrada no campeonato. Em 5 jogos, nos últimos 5, ganhou 3, empatou 2. E o Fluminense não está tão regular. Apesar disso, vejo o Fluminense ainda favorito. Nino, Lima, para mim, são as melhores opções do Fluminense para a rodada. Seguindo aqui em cima, olha, o 4º colocado, Palmeiras, pega o 3º, que é o Flamengo. É um jogo muito difícil para os dois times. Os dois caras mais famosos aqui para a gente escalar, Veiga e Arrascaeta. Teremos que acompanhar até sábado a evolução da quantidade de cartoleiros que escalaram esses dois jogadores, Veiga e Arrascaeta. Se eles estiverem muito escalados, a gente precisa de ter pelo menos um dos dois. Aí nós vamos ter que escolher. Os times que estão lá embaixo, ó, o Santos muito mal, 14º, pega o Goiás, que é o 17º. Aqui em cima, ó, o 20º, que é o Coritiba, pega o 19º, que é o América. Mas o Coritiba tem peças boas, eu vou até sugerir 2 delas. O Atlético, o 10º, pega o Corinthians. O Atlético tem ali o Paulinho para a gente colocar. Pode também colocar algum defensor do Atlético sem problema nenhum. O 13º pega o 15º. E o Vasco, numa fase muito ruim, pega o Cruzeiro, que fora de casa os números do Cruzeiro são muito bons. Bom, então a gente tem o Tiquinho,
que eu acho que é um bom nome. Bruno Rodrigues é um outro excelente nome. Fora de casa, a média dele é muito maior do que dentro de casa. A média dele como visitante é 8,88, então ele finaliza muito. Só que se ele jogar de centroavante, ele vai finalizar menos. Se ele jogar no lado que ele tem costume, mais aberto pela ponta, vindo de trás, ele vai finalizar mais, vai participar mais também de scouts, como por exemplo de roubadas de bola. Mas é um excelente nome. Eduardo Sacha, pela fase do cara, dentro de casa como mandante, a média é 6, mas desde a rodada 6 ele entrega pontuações positivas. Nas duas últimas ele fez 13,80 e fez aqui 10,60. É um bom nome pela fase dele. Então eu vou colocar o Eduardo Sacha. Falei do Bruno Rodrigues. Eduardo Sacha ainda não está certeza no meu time, mas é um excelente nome. Mendonça, pela fragilidade do Goiás, que perdeu para o Coritiba em casa. E a média do Mendonça como mandante é 10,90, que é um jogo que ele fez antes dele machucar lá no início do campeonato. Mas ele é um bom nome para a rodada, tá? Aleph Manga, enfrentando o América que tem tomado gol de todo mundo. O Aleph Manga, nos últimos 2 jogos, ele fez gols, né? Então ele fez um 9,90 e um 9 pontos, isso nas 2 últimas partidas. É um bom nome para o ataque, principalmente se você quer diferenciar um cara que não está entre os 10 mais escalados. Aleph Manga, você faz ali uma casadinha com o Marcelino, que está no meio campo, que é o cara que eu falei que é diferente. Paulinho, que na última não jogou por questão de contrato atualizado. Paulinho jogando dentro de casa, bom nome, vai substituir o Hulk ali no ataque, mais centralizado, as bolas vão chegar para ele que vai finalizar. Acho que o Atlético tem um grande potencial para ganhar do Corinthians. Paulinho, acho um nome quase obrigatório para essa rodada. Então a gente já tem aqui Sacha, Paulinho e Tiquinho Soares, o nosso ataque. Vou deixar como capitão, a princípio, o Paulinho. O Soares não está nesse meu time, mas o Soares do Grêmio também cabe ali no ataque demais, tá? Bom, meias, os 2 caras famosos, Arrascaeta e Veiga. Pela fase, eu vou deixar o Arrascaeta, mas vou visualizar até o final se a gente tem condições de colocar o Veiga também. Bitelo, acho um bom nome para a rodada, quase unanimidade. A unanimidade nessa rodada para mim é só o Juninho Capixaba. Mas o Bitelo, ele é um cara que é regular, sempre te entrega pontuações positivas. Na última rodada, eu estava dobrando o Grêmio, acabei tirando o Bitelo porque não tinha certeza se ia jogar, mas essa rodada ele vai e vou colocar. O Vila Sante é um bom nome pela regularidade e ele é um cara que salvou a minha rodada 12, né? O cara entregou para mim na rodada 12 10,20. Ele já vem de um 10,90, um 12,80 e um 10,80. Então 4 rodadas seguidas mitando. Vila Sante é questão de escolha. Um cara do Grêmio no meio você tem que ter. Eu estou escolhendo o Bitelo, mas dá até para dobrar o Grêmio. Outro cara que eu vou colocar no meio aqui é o Lucas Evangelista, pela média do cara. Ele é também uma opção interessante para meio campo, tá? Finalizando aqui, meio-campistas bons para a rodada. Zaratio, apesar de que na última ele só entregou o gol, não fez nem mais um scout, mas dá para colocar. Sobral, pela regularidade, é um cara contra o Bahia. Cuiabá fez uma boa partida, a última que jogou em casa, então Sobral passa a ser um nome que dá para a gente apostar, né, uma aposta. Outra aposta que o Pochettino, jogando em casa, Fortaleza muito forte, dá para fazer. E o Pikachu a gente não tem scouts dele, né, então não vou indicar porque não tem scouts, tá? E o cara que é barato, que eu vou achar ele aqui para vocês, só estou procurando, acho que já passou, é o cara do Coritiba, que eu vou indicar, é uma aposta interessante, porque ele é um cara que tem média básica, né? Ele é um cara que, olha para vocês verem, em 9 jogos, 1 gol, 2 assistências, e ele mitou nas 2 últimas rodadas, 10,30 e 12,50. É o Marcelino Moreno. Esse cara, para quem tem menos cartoletas, dá para indicar demais. Bom, então eu tenho que colocar aqui o nosso terceiro atacante, né? Eu acho que eu vou acabar ficando de Arrascaeta ali com o Veiga a princípio, tá? O Lima, eu esqueci de falar do Lima. O Lima, apesar da fase do Fluminense, o Lima, com o Fluminense jogando muito mal o último jogo, ele ainda entregou 4 pontos, 4,40, tá? O Lima também é um nome para a rodada. Eu vou deixar aqui o Veiga, tá?
colocando os dois caras que se enfrentam ali. Depois a gente vê se a gente precisa de mudar ali o meio campo. Já falei, vou atualizar o time no Instagram, @professor.cartola. Laterais, para mim, capixaba, unanimidade, já vou colocar de cara, né? Então, ó, 2 gols, 1 assistência, 27 desarmes, tá? Jogando em casa, não tenho dúvida. Outros laterais bons para a rodada. Marcelo do Fluminense. Bruno Pacheco, acho um excelente nome. A média dele é 6.5. Falei que Fortaleza é muito bom em casa. Bruno Pacheco tem 22 desarmes, então desarma bastante. Então ali é um cara que dá para confiar. O Willian do Cruzeiro, pela fase do Vasco, dá para colocar um gol, uma assistência e 22 desarmes. Nas últimas duas, o Willian fez pontuações boas, 7.70 e 9.30. Então o Willian do Cruzeiro é outra indicação. Descendo aqui, Samuel Xavier, Aderlan, obviamente que é uma excelente indicação, dá para dobrar os dois laterais do Bragantino e buscar zagueiros de outros times. O Aderlan, na última, ele imitou, ele fez 11.80, já vinha de 2 pontuações regulares. É um outro cara que dá para indicar. Natanael, jogando em casa, dá. Arana decepcionou, mas é um cara que tem potencial, tá? E é isso, descendo aqui, talvez o Matheus Alexandre do Cuiabá e do Santos. Dá pra gente indicar do Santos quem? Dá pra indicar o Inocêncio. O Inocêncio do Santos dá pra indicar. Eu não sei se eu já passei por ele aqui, mas o Inocêncio do Santos dá pra indicar. Eu vou fechar aqui, a princípio, com o Bruno Pacheco, tá? Zagueiros. Eu vou colocar o Nino primeiro, porque ele está muito desvalorizado. O mínimo dele para valorizar, ele fazendo 0 pontos ele já valoriza. Apesar de que ele foi muito mal nas últimas 4 rodadas. Mas vai ter um confronto com o Internacional, que é um time que tem algumas fragilidades na defesa. Então o Nino pode deixar o golzinho dele ali no escanteio. Então o Nino vai ser minha primeira opção. Tá muito difícil da gente pensar em zagueiro, tá? Para o campeonato como todo, os zagueiros estão pontuando muito mal. O Lemos, mesmo o Atlético tomando gol na última, ele foi muito bem, ele fez 7 pontos com o Atlético tomando gol. Acho que dá para indicar. O Tite dá para indicar pela força do Fortaleza em casa, e o Tite só tem pontuações positivas, vocês estão vendo aqui, e desarma bastante, 21 desarmes. O Gomes, né, um cara famoso, um cara que já tem 15 desarmes no campeonato, tem cometido muitas faltas, não tem extrapolado na pontuação, mas pegando um time do Flamengo muito ofensivo, ele pode desarmar bastante, então é uma indicação, tá? O Danilo Avelar, o cara é monstro para fazer gol, 3 gols, tem assistências no campeonato, ele imitou 4 das últimas 5 rodadas, então é um bom nome, tenho certeza, principalmente para você se diferenciar. Vai estar no Fox Velox, 13.90, 9.30, 9.50 e 14.70. Não vai estar nesse time aqui, mas vai estar no Fox Velox. Nesse time ainda estou em dúvida em pensar nisso. Aí os do Bragantino, tanto o Eduardo Santos como o Luan Patrick, os dois são bons nomes para a rodada, tá? Os dois são bons nomes para a rodada. Eu vou deixar o do Bragantino a princípio, tá? Mas assim, não tenho certeza se eu vou manter, porque aí eu estaria pesando muito o Bragantino na defesa. Estou dobrando o Bragantino. E os técnicos, eu vejo com potencial para a rodada, né? O técnico, tanto do Palmeiras como do Flamengo, porque pode ter gol para os dois times. Os técnicos do Botafogo e do Grêmio também. Mas os dois, para mim, que estão na frente é o Vojvoda, pela força do Fortaleza em casa, e para mim o principal da rodada é o do Bragantino, né? O Bragantino vem muito bem. Olha aqui o gráfico do treinador do Bragantino, que reflete o desempenho do time do Bragantino, 10.48, 9.32 e 8.85 nas 3 últimas partidas. O Bragantino mitou. Então vamos lá para a quarta mitada do Bragantino. Tem uma dobra aqui na defesa e tem um treinador. Goleiro, para mim, o que está sendo mais escalado até agora é o João Paulo, bom nome. Goleiro do Botafogo, se fechar o gol contra o Grêmio, também é um bom nome. Fábio, também um bom nome, tá? Esses 3 são bons nomes para a rodada. Descendo aqui, para quem quer um goleiro mais barato, o João Ricardo do Fortaleza, um goleiro mais barato, que você pode arriscar. O Walter, do Cuiabá, e o Cleiton, do Bragantino. Talvez até o Everson, do Atlético, tá? Mas a gente vai com um cara mais caro aqui. Dessa vez a gente não vai conseguir fazer aquele hack do goleiro, porque não existe nenhum goleiro mais caro do que o João Paulo e que esteja nulo. Então, ó, o time está escalado, a gente já gastou 149 cartoletas, ponto 48. O time está aqui do lado direito, do lado esquerdo, você já pode printar. Mas antes de fazer isso, vou mostrar para vocês o time do canal que eu já escalei, que é
mais barato e que tem algumas apostas que você pode jogar com esse time aqui, ó. Canal do Professor FC é o nome do time. Na última rodada, esse time aqui fez 112 pontos. Foi uma pontuação muito boa, tá? Ele tem algumas diferenças. Então, olhem para vocês verem. Esse time custou 128 cartoletas, ponto 91. A gente tem aqui um ataque muito bom, com Paulinho, Bruno Rodrigues, que eu indiquei, e o Tiquinho Soares. Dá para colocar o Sacha no lugar do Bruno Rodrigues, um atacante do Santos, o Soares do Grêmio. Você pode mexer no time que vai ficar do mesmo preço. Lucas Evangelista, o cara do Coritiba que eu falei que é uma aposta boa, baratinho aqui no meio, e o Bitelo. Na defesa, a unanimidade que é o Capixaba, o Tite, o outro cara do Bragantino, que é o Eduardo Santos. Na lateral aqui, o William. Então, o William e Capixaba nas laterais. João Paulo é o goleiro, igual no outro time, e Caixinha, o treinador, igual no outro time. Então, mesmo sendo um time mais barato, ele tem o treinador, o goleiro, o Capixaba, o zagueiro, 4. Né? O Bitelo, 5. O Evangelista, 6. Não, o Evangelista eu não coloquei no outro time, não. 5, Paulinho 6 e o Tiquinho Soares. Tem 7 jogadores iguais o outro time, além do capitão. Voltando para o outro time, só para fechar aqui o banco. E aí a gente canta esse time aqui mais caro. Marcos Leonardo para o banco, acho um bom nome. Marcos Leonardo no ataque é o nosso banco. O Cristaldo, né, para ser um meia do Grêmio ali, bom nome. Lima também. Aí descendo aqui a gente tem outras opções, né? Como o Vila Sante, como Evangelista. Vou deixar Evangelista aqui. Então já estou citando todos os jogadores aqui no final do vídeo, né? Dá para você pegar muitas opções. Zagueiro poderia ser o Benevenuto, né? Para colocar ali no banco. Deixa eu ver aqui se a gente tem... o Luan Patrick é o titular nosso aqui. Só ele é mais barato do que o Eduardo. Então vou ter que fazer essa mudança aqui para colocar o Luan Patrick no banco, tá? Senão a gente coloca o zagueiro do Atlético, que está lá em cima, que é mais caro. Então essa dúvida aqui do zagueiro, eu vou levar ela até o final. Porque o zagueiro está pontuando tão mal que a gente precisa de avaliar muito bem na hora de colocar zagueiro. Eu vou deixar ali o Eduardo Santos e vou colocar o Luan Patrick no banco. Fiz essa mudança ali rapidinho dos zagueiros do Bragantino, que para mim é o time mais favorito da rodada. Lateral, a gente tem o William do Cruzeiro, que eu falei dele, Samuel Xavier, o próprio Aderlan do Bragantino. Eu vou deixar o William do Cruzeiro, tá? Que tá titular lá naquele outro time mais barato que eu mostrei no vídeo aí mais atrás. Goleiro, a gente tá com o goleiro mais caro, a gente pode escolher qualquer outro goleiro que a gente queira. Pode ser até o Cabral do Cruzeiro ali. Eu vou pensar aqui, vou deixar o João Ricardo do Fortaleza, tá? Então tá escalado o nosso time, só para vocês visualizarem, eu vou rapidinho cantar o time aqui para vocês. O time tá escalado, aqui do lado esquerdo você consegue ver o time todo. Goleiro João Paulo, Juninho Capixaba na lateral, o outro lateral é o Bruno Pacheco. Zagueiros Nino e Eduardo Santos. Meio campo, Arrascaeta, Veiga e Bitelo. Ataque, Tiquinho Soares, Eduardo Sacha e Paulinho. O treinador é o do Bragantino. Grande abraço para vocês, boas mitadas para a gente na rodada e que dê tudo certo. A atualização desse time no @professor.cartola ou fixado nos comentários do vídeo.